O delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia, Samir, se manifestou hoje sobre as afirmações de um suposto delegado que, numa ligação telefônica, declarou várias falhas na Operação Pau Oco. Caso não sejam comprovadas, as declarações podem causar uma reviravolta em todas as investigações. Depois do vazamento da gravação de um suposto delegado de polícia, onde ele afirma que o áudio anexado aos autos da Operação Pau Oco não tem nada a ver com as transcrições apresentadas pelas autoridades policiais e que a intenção era levar os magistrados ao erro e incriminar as pessoas que estavam sendo investigadas, entre elas o ex-governador do estado, Daniel Pereira, o delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia recebeu a nossa equipe e falou sobre o assunto. Perguntado se a voz que aparece na gravação seria mesmo do delegado Júlio César, um dos responsáveis pela operação, Samir Fouad respondeu. Eu não posso te dizer isso, porque eu não posso nem te dizer que é o Júlio que falou aquilo. Né? O que eu posso te dizer é que existe um áudio, ou vai aparecer até mais, a gente não sabe, né? Existe um áudio que está sendo atribuído a voz ao Júlio e o áudio a ele. Mas, é como eu disse anteriormente, tem que se provar que essa voz é do Júlio e que esse áudio é autêntico. E se caso for confirmado que o áudio é do Júlio, que ele é o áudio mesmo, que é autêntico, como é que fica a situação da Pau Oco? Aí, porque ele disse que tentou induzir o magistrado ao erro. Eu escutei o áudio, eu vi. Aí é uma situação jurídica, né? É uma situação jurídica, foge da área policial. Quem vai decidir isso é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário que decide se vai tudo à baila, se provar. Mas é o que você acabou de falar, se provar, tem que provar. De acordo com o delegado, é preciso avaliar o contexto para saber a gravidade das declarações. Tem que ver o contexto, porque tem que ver o que está no áudio e o que está nos autos. Porque eu não sei se esse áudio é verdadeiro, se esse áudio não é, e como a gente disse aqui, é uma perícia que vai dizer. Mas eu posso falar uma coisa aqui que não seja verdadeira. Eu posso te contar uma história, né, e não ser verdadeira. O verdadeiro está aqui, nos autos. Então, tudo isso você tem que ver. Vamos supor que que comprove e que foi ele, mas o que ele falou não é verdade. E aí? Mas você não acha que isso acaba respingando no trabalho inteiro da Polícia Civil do Estado? A credibilidade da polícia? Não, gente. A polícia é uma instituição permanente. Eu estou aqui, eu vou passar daqui 10 anos, ninguém lembra de mim aqui. E a polícia vai continuar existindo. Isso aí é normal. Isso aí tem todas as instituições. Por exemplo, nós temos juiz que vai preso, nós temos governador que vai preso. Só no Rio de Janeiro, quantos governadores já foram presos, né? E o Rio está lá com o seu governador. Então, aqui, quando você erra, né, o seu erro é individual. Você não foi a instituição que errou, porque a instituição não aprova isso, né? Erro de ninguém. Mas, segundo ele, se comprovado que de fato houve o envolvimento do delegado e que os áudios são verdadeiros... Quais são as procedências que o Estado vai tomar em relação ao servidor? Não, se ficar comprovado, isso tem que ficar comprovado através de um inquérito policial ou de um processo administrativo. Como eu te disse, a nossa corregedoria ela atua nesse sentido. Se ficar comprovado, a pena pode ser desde uma advertência até a demissão. Isso vai depender do que ficar apurado e do que o corregedor julgar. Você acha que essa questão de expor nessas operações as pessoas que estão sendo investigadas e que são levadas por busca e apreensão apenas para
depoimento, não expõe demais essas pessoas até que se prove o contrário. Isso já causou um baque na vida desse cidadão. Porque quando é agente público, como o governador, um senador, se expõe. Quando é um bandido, às vezes dão só apenas as iniciais das letras dos nomes. Isso vale qualquer tipo de operação, não só a civil. Você acha que não expõe demais as pessoas até que se prove o contrário? Eu entendo que quando a gente discorda da lei, a gente tem esse direito de discordar da lei, né? Mas a gente não tem o direito de descumprir a lei. Se a gente quer que seja diferente, a gente tem que lutar para a lei mudar. Então, se eu sou uma autoridade e a polícia, com um mandado judicial, entra na minha casa, faz as buscas e me leva para a viatura, para eu só ser ouvido, por exemplo, se a lei autoriza isso, eu fui constrangido, mas a lei autoriza. Né? Hoje, acho que não autoriza mais, por isso que essa condução só para ser ouvido, a lei o Supremo já não autoriza mais, mas suponhamos que exista. O que tem que acontecer? Você acabou de falar, constrange? Constrange. Então tem que mudar a lei. O policial não está errado. Bem, primeiramente, a gente percebeu aí, em que pese ele ter sido claro nas suas respostas, mas o desconforto do Dr. Samir Abude. Um policial, um delegado de uma folha imensa de serviços prestados à Polícia Civil desse estado e que está aí agora, como eu disse, nesse constrangimento em razão dessa fita que vazou, que teria e que está sendo atribuída ao delegado Júlio César. Quando ele responde que, primeiramente, para ele fazer algum juízo sobre tudo isso, é preciso ter um laudo pericial, isso não há nenhuma dúvida disso. Ele está absolutamente correto. Não poderia ter sido outra a resposta do diretor da polícia. Afinal de contas, o pau que dá em Chico dá em Francisco, ou seja, sempre que surgem gravações por aí, se diz, não, agora vamos periciar. Serve também para o policial. Agora, outra questão que é importante se colocar, e eu também concordo com o delegado, em que pese nem sempre a realidade ser esta, é de que isso não pode respingar na polícia como um todo. Algumas pessoas adoram isso, estão adorando porque querem que respingue na polícia, porque são pessoas que devem muitas vezes para a polícia, que devem para a justiça, que devem para a lei, e aí é mais fácil enxovalhar logo a polícia toda. Mas quem tem um sentimento cívico de respeito às nossas instituições sabem que se houver alguma coisa equivocada por parte desse delegado, se é que foi ele mesmo que falou, o dono da voz, é ele quem tem que responder, e não a instituição como um todo. Se tiver mais gente, mais gente. Mas a Polícia Civil, enquanto órgão, enquanto instituição, ela não pode ser enxovalhada nesse episódio. Como bem disse o próprio delegado, nós já tivemos e temos juízes presos nesse país afora, governadores presos, e nem por isso nós vamos desacreditar no judiciário ou em outras instituições. Embora alguns trabalhem para que se desacredite não só do judiciário, da polícia, mas em todas as instituições, porque quanto pior tiver, melhor. É a velha política da terra arrasada. Agora, voltando à questão da fita, é preciso que se vá a fundo, é preciso que se investigue a fundo, porque nós temos gente
que teve o seu nome enlameado e que, se for verdade o que está dito ali, independente de quem tenha dito, é algo completamente absurdo, surreal, especialmente quando se defende a tese do seguinte: vamos orar para que não aconteça nada, vamos ficar calados, tomara que ninguém olhe a fita. Só faltou dizer assim: e os réus que se lasquem, mesmo sem ter culpa. Isso é o que me preocupa. Isso é o que me deixa realmente constrangido também como cidadão. Porque isso é conversa de quem não é da lei, de quem não é da polícia, de quem não é aquele que tem o dever e a obrigação de defender o Estado democrático de direito e salvaguardar a integridade física e moral do cidadão. A gente está vivendo, sem dúvida alguma, uma crise, não há nenhuma dúvida. Hoje eu fui numa solenidade na Assembleia Legislativa e várias pessoas vieram me falar sobre o caso, vieram comentar, porque nós demos aqui ontem com destaque, tanto no papo de redação no rádio, como aqui à noite. E a coisa realmente se espalhou. E há, na verdade, até uma indignação das pessoas com relação a tudo isso. Mas esperemos que isso se esclareça logo, até para que não pairem dúvidas, como eu disse, sobre a instituição Polícia Civil, que tem que estar acima de tudo isso. Até porque nós temos extraordinários delegados e policiais e agentes que cumprem rigorosamente com o seu dever e com a sua obrigação, honram o distintivo que ostentam e que é preciso que se esclareça. Não estou nem pré-julgando o delegado que foi nominado, porque ainda ele vai ter toda a oportunidade, se é que foi ele mesmo, se é ele mesmo o dono da voz, como eu disse, é preciso da perícia para comprovar, e aí as coisas efetivamente se clarearem. Eu falei ontem aqui, cheguei a comentar, que hoje deveria sair mais algumas fitas, alguns vazamentos. Pois a informação que eu tive ainda ontem à noite, depois do meu comentário, é de que vai se segurar por um tempo, até para ver qual será a reação de todos os entes dessa história. Quando eu falo entes, é polícia, é Tribunal de Justiça, é Ministério Público. Dependendo dos passos que serão dados daqui para frente, para a elucidação de tudo isso, não haverá mais vazamento. É o que me foi passado. Agora, se houver uma despreocupação com tudo isso aí, se não forem tomadas medidas drásticas para se apurar isso até o final, aí poderão e deverão surgir mais áudios. E a explicação que me deram é a seguinte: justamente isso, nós não queremos atingir as demais instituições, nenhuma instituição. O que já está mostrado já é suficiente para fazer as apurações necessárias. Então fica por aqui mesmo, enfim, é o que foi me passado. Amanhã, e agora essa informação eu recebi há poucos minutos atrás, amanhã o ex-governador Daniel Pereira, ele vai até o Ministério Público, vai até o Tribunal de Justiça e vai solicitar apuração do áudio, vai levar o áudio para as autoridades do TJ, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Polícia Civil e OAB. Serão visitadas amanhã pelo Daniel Pereira, em que ele vai levar esse áudio e vai pedir as providências cabíveis, necessárias e imprescindíveis que o caso requer.